Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 7 de Agatha Desde Sempre, né? E que episódio lindo demais, episódio muito bom. Cara, me surpreendeu demais, eu não tava esperando que seria tão bom assim, de verdade. Até agora, pra mim, o melhor episódio, nível cinema mesmo, desde o começo até o final. Um roteiro perfeito desse episódio. Cara, de verdade, Marvel de parabéns nesse episódio de Agatha. Me surpreendeu. Eu tava achando a série boa, tá? Mas nada além disso. Sabe, boa mesmo, e esse episódio me surpreendeu pra caramba, cara, pra caramba, vai fazer aumentar a nota demais, tá? Bom, vamos começar o episódio justamente falando sobre referências, né, algumas coisas aí. Rio Vidal é a morte, vamos explicar isso direitinho pra vocês, né, essa teoria que foi confirmada. E bom, vamos começar justamente no comecinho ali do episódio, né, quando ainda temos ali o Billy e a Agatha andando pelo caminho das bruxas. A gente já consegue ver uma referência ali a Stranger Things, não sei se vocês pegaram, né? A Agatha fala pra ele que ele tá tentando ler a mente dela e se ele continuar forçando, ele vai começar a sangrar pelo nariz, né? Claramente ali uma referência a Eleven, né? De Stranger Things, já que ela, quando começa a ler mente, usar os seus poderes, ela sangra pelo nariz e se forçar muito é capaz dela desmaiar, sangrar pela orelha, né? Pelo olho, a gente já viu isso em Stranger Things, então foi uma referenciazinha aí, caso vocês não tenham pegado. E bom, também tivemos ali durante aquela conversa uma questão, né? O Billy ainda não aceita, né, que a Wanda é sua mãe, até porque ele tá ainda perdido dentro de si. Ele não sabe se ele é o William, não sabe se ele é o Billy mesmo, né? E foi interessante ele perguntar realmente pra Agatha se a Wanda tá morta, e a Agatha falar que tá. Que não tá, ou talvez esteja, né, que não dá pra saber. E ela até falou que viu o corpo, né, mas ela não tem certeza se aquele corpo era verdade. Até porque não era tudo forjado ali pela mente dela, lá no primeiro episódio, lembra? Aquele corpo não era real. Ou seja, gente, eu não preciso nem falar novamente, né, a Wanda tá viva, e é isso, sabe? Até a Agatha sabe, as bruxas sabem, quem é inteligente, quem tem o mínimo de capacidade cognitiva sabe que a Wanda tá viva, cara. E bom, tivemos a próxima aprovação, que foi naquele grande castelão, né? E também essa aprovação foi muito interessante, né? Porque foi justamente uma referência às bruxas clássicas, tanto pelo grande castelo, né? Daquelas histórias clássicas de bruxa, a Agatha como uma bruxa clássica desse chapéuzão pontudo, essa roupa roxa e preta, ela com um tom de pele verde, né? Esse narigão, foi uma grande referência à bruxa clássica, o próprio Billy, né, também, Billy Maximoff ali vestido de Malévola, né, já que é da Disney, a Marvel Disney, então fez toda a conexão ali, foi interessante. E bom, nós tivemos como um grande foco desse episódio o tarô, o jogo de tarô, né, principalmente pela vida ali da Lilia e tudo mais, e também foi uma grande referência. Além do tarô ser considerado sim um jogo de destino e um jogo que você pode ver o seu futuro, por exemplo, né, você pode ler o seu futuro pelas cartas e tudo mais, que é o que o episódio trouxe pra gente, né? Desde o passado da Lilia, dela criança como rainha de copas, até o seu destino final, que foi dado pelo esse jogo de tarô que ela conseguiu desvendar nesse episódio. Então, foi também uma grande referência ao que o jogo de tarô quer dizer e o que o episódio trouxe pra gente, né? E bom, também tivemos essa questão do Billy, novamente, como eu falei, ele questionando se ele é o William realmente ou se ele é Billy Maximoff. E essa é a pergunta que ele faz pra Lilia. Quando a Lilia está lá sentada jogando tarô pra ele, quando ela acha que o jogo de tarô é pro Billy, mas na real é pra ela, né? Ela fala, faz sua pergunta, e ele pergunta, eu sou o William ou eu sou o Billy? E nós não tivemos a resposta ao certo, né? Mas galera, a gente sabe que é o Billy Maximoff e tal, ele só tá ainda confuso, por tudo que a gente viu no último episódio, no episódio 6, né? Porra, o moleque entrou no corpo ali, o seu espírito entrou no corpo do William, sem saber de nada, ele não tem muitas memórias relacionadas a isso, então ele realmente não sabe se ele é o William ou ele é o Billy, né? Mas galera, é óbvio, até o final, ele já sabe que ele é o Billy, ele só não tá querendo ainda aceitar isso ainda, e a gente vai ver isso até o final da série, tá? E bom, finalmente tivemos essa questão da Lilia sendo explorada e foi a melhor coisa desse episódio e tá sendo, na minha opinião, a melhor coisa dessa série, de verdade. Esse roteiro focado na Lilia, porra, genial, cara, muito bem feito e, cara, de verdade, ganhou minha atenção, ganhou pra mim muito respeito, né, porque,
Cara, porra, genial, genial mesmo, né? Essa questão da Lilia não estar louca. A gente viu ela e a Jen novamente, onde elas foram pra aquele caminho ali embaixo da terra, né? Após o Billy mandar elas pra baixo da terra. E galera, assim, a gente tava taxando, né? Até falei isso em alguns episódios, a Lilia como louca, tava tendo uns surtos ali. E cara, tudo se ligou perfeitamente nesse episódio, né? Foi explicado ali pra gente pela própria Lilia que aquilo tudo ali é um fluxo de tempo. Saltos, né? Saltos temporais, um fluxo de tempo, onde ela estava saltando pela sua memória desde o seu passado até o futuro e estava tendo visões desde quando ela era criança até agora, e ela não estava conseguindo conectar essas memórias, né? E cara, o jeito que a série conectou com todos os episódios foi incrível, cara, de verdade, incrível, sabe? A gente tava achando meio nada a ver e tal, porra, como assim? A Lilia tá tendo uns surtos do nada, ela tá falando umas palavras nada a ver e porra, genial, cara. É de bater palma de verdade, cara. A criatividade que tiveram pra essa história da Lilia, o roteiro que tiveram pra essa história da Lilia, desses saltos temporais, ela falando palavras soltas durante os episódios, né? E a gente teve essas palavras se conectando agora nesse episódio, se ligando, e cada palavra era justamente uma carta do destino final do seu tarô, pra ela montar este tarô, pra eles conseguirem ir pra provavelmente a penúltima provação ali do Caminho das Bruxas, e o seu destino final, que seria a morte. A Lilia quebrando toda essa questão da loucura dela, porque ela não estava realmente louca, né? Era toda essa questão dos seus saltos temporais, tudo se conectou, tudo fez muito sentido, né? E assim, ela, naquela conversa que a gente viu com a sacerdotisa ali e tal, né? Ela falando justamente sobre essa questão da morte. A morte chega para todos. Foi a frase dita nesse episódio. E cara, isso estava na nossa cara o tempo inteiro, essa questão da morte, né? Eu comentei disso em algumas análises aqui do canal. Eu realmente não apostei que a vilã principal dessa série poderia ser realmente a entidade morte, né? Eu teorizei tanto sobre Wanda e tal, até Mephisto. E ainda não é descartável, né? Pô, é muito provável que sim, a Wanda ou o Mephisto talvez apareçam no final da série. Mas, realmente, vilã principal é a morte, e ela chegou pra, pelo menos, né, ali aquela cidadã lá de Westview que tava junto com eles, né, a Débora, chegou também ali pra própria Alice, e também estava chegando, né, e nesse episódio chegou pra Lilia, ou seja, era uma coisa que tava na nossa cara esse tempo todo, a gente ficou um pouquinho meio desconfiado de algumas coisas, né, e tal, mas certas coisas também estavam muito na nossa cara, e assim, a gente só tava esperando essa confirmação de fato, né, cara, e bom, o destino foi algo muito lidado nesse episódio, e eu achei isso genial, cara, genial, por quê? Não lidou além só do destino da Lilia, mas lidou com o destino de todas as bruxas ali, tanto da própria Rio Vidal, quanto das 7 de Salem que foram assassinadas, eu vou falar mais dela também daqui a pouco, como do próprio Billy William, né, que a gente tá tendo essa divisão aí, né, e principalmente, como eu falei, da própria Lilia, esse destino focado na Lilia, cara, muito bom o jogo de tarô, né, tudo mostrando realmente esse destino da Lilia e ela conectando tudo na sua mente, sabe? Desde quando ela ainda era aquela rainha de copas lá, a criança, né? E o episódio começa com ela morrendo e termina com ela sendo a rainha de copas, com ela criança indo conversar lá com aquela sacerdotisa, né, cara? E isso é genial. Genial que tudo tava moldado pra acontecer, né? E tudo se conecta tão perfeitamente que isso só faz essa série melhorar ainda mais, e esse episódio ter sido pra mim o melhor mesmo, sabe? Cara, foi tão lindo essa questão da Lilia, por exemplo, o Billy jogar ela e a Jen pra baixo e começar o episódio mostrando ela caindo, e aquela caída não era porque ela tava entrando pra baixo da terra, e sim porque ela estava morrendo, era o seu momento de morte, e quando ela entende que esse é seu destino, que a morte é o seu destino, ela, além de conectar todas as suas loucuras e todas as suas falas que estavam soltas pelo ar, né? E ela entender que ela é a rainha de copas, a gente vê a morte. Ela vê a morte, entende? Porque no momento que ela entende que esse é seu destino, a morte aparece pra ela. Rio Vidal, que não tava aparecendo há 2 episódios. Há 2 episódios que a gente não teve morte. E 2 episódios que a gente não teve morte. E 2 episódios que a Rio Vidal desapareceu. Porque nós não tivemos morte, entende? E sem morte, sem a entidade morte, sem Rio Vidal. Faz total sentido. Pra gente que tava teorizando, pra eu que falei aqui no episódio, né? Cadê a Rio Vidal? Por que a Rio Vidal tá 2 episódios sem aparecer? Finalmente apareceu
como a Entidade Morte. Isso é genial, cara. Porra, a Entidade Morte é uma entidade muito presente nos quadrinhos da Marvel, tem grande influência na saga do infinito nos quadrinhos, né? Já que o Thanos dizimou metade do universo, tudo por causa da morte, pra servir a morte, pra ele poder ser imortal nos quadrinhos, né? Não tem nada a ver, só aquele balancear o universo, igual foi nos filmes. E finalmente a morte chegando. Chegou tarde até. Chegou tarde. Eu acho que poderia ter chegado muito antes, né? Mas tudo bem, a Marvel sabe o que tá fazendo. E essa questão da Rio Vidal ser a morte, como assim? A Rio Vidal não é uma personagem dos quadrinhos? Sim, galera, sim. Rio Vidal é uma personagem dos quadrinhos, uma bruxa nos quadrinhos. Mas, cara, não é novidade pra gente a Marvel adaptar personagens e juntar personagens, né? A Marvel fez isso com o Wen-Wu e o Mandarim, né? Que é o pai do Shang-Chi e o Mandarim. A Marvel juntou os dois personagens e virou um só dentro dos filmes, né? A Marvel fez isso com o Tesseract e o Cubo Cósmico, né? Juntou os dois e virou a mesma coisa nos filmes, sendo que nos quadrinhos também é separado. E fez agora a mesma coisa com a Rio Vidal, galera. Rio Vidal é a morte. Ponto final, a primeira bruxa verde é a morte. E realmente ligaram isso tudo, fez uma adaptação muito foda. E assim, cara, visualmente a gente já tinha essas teorias desde na época, ó, dos trailers. Eu falei aqui no canal na época dos trailers. Eu falei aqui no canal durante as análises do episódio, né, que a Rio Vidal poderia ser realmente a morte, a entidade morte. Tinha tudo pra ser. Desde a sua primeira aparição no primeiro episódio, ela já aparece mostrando um corpo morto, já mostrando pra gente sobre a morte, e todos os episódios estava morrendo alguém, e quando morre a primeira pessoa, quem que aparece pra completar o cover? Rio Vidal, justamente a morte. Tudo faz muito sentido agora, sabe? Esse episódio deu um sentido muito grande, tanto para as loucuras da Lilia, quanto para a própria Rio Vidal ser a entidade morte, né? Tudo está conexo, e pelo que a gente leva a entender, né? Nos próximos episódios a gente deve ter mais relacionado a isso. Provavelmente, né? Eu acredito que agora ninguém mais vai morrer, nem Jen, nem Billy e nem Agatha. Agora nós já temos a morte oficializada, ou seja, agora vai ser um embate diretaço em relação a isso, né? E bom, as 7 de Salem morreram mesmo? Galera, querendo ou não, a morte da Lilia trouxe isso pra gente. Assim, se realmente confirmarem que as 7 de Salem morreram mesmo nesse episódio, por causa ali da torre virada que a Lilia virou no tarô, vai ser interessante, sabe? Mas eu não vou gostar muito, se realmente se confirmar. Porque, porra, a 7 de Salem tem um peso muito importante nos quadrinhos, principalmente nessas histórias de bruxa e da Agatha mesmo, né? Wanda, Feiticeira Escarlate, Caminho das Bruxas. E, pô, estavam dando uma importância grande, tanto no terror mesmo, pra 7 de Salem nessa série. E se elas morrerem dessa forma, assim, meio chongo, eu não vou gostar muito, não. Mas, tudo bem, né? Aí, pelo menos, já tirou a 7 do Salem do caminho e botou Rio Vidal, a morte, como a grande vilã dessa série, né? E assim, cara, genial a morte da Lilia, ela aceitando que era esse o seu destino. Ah, mas por que ela não entrou lá junto pra continuar o caminho junto com a Agatha, o Billy e a Jen? Por que ela não fez isso? Ela poderia, porque isso quebraria o seu destino. Ela entendeu que o seu destino era a morte. Por isso que ela viu a Rio Vidal, galera. Ela viu a Rio Vidal porque ela entendeu que aquele momento dela, se o seu destino era a morte. Provavelmente a Alice e a Débora, antes de morrerem, também viram a Rio Vidal como a morte minutos antes de morrerem, sabe? Então, isso foi totalmente pensado, sabe? E, porra, ela caindo, igual ela conversou com a sacerdotisa lá, genial, cara, muito bom, episódio de cinema, me chamou muita atenção, me prendeu muito, gostei demais, galera. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam da Rio Vidal ser confirmada aí como a morte, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.